Olá, pessoal! Como estão? Estão se cuidando direitinho? Espero que sim! Continuamos mantendo o nosso distanciamento, mas seguimos nossos encontros com a missão de continuarmos construindo nosso conhecimento. Na videoaula de hoje, trabalharemos mais um gênero textual. Isso mesmo, mais um gênero textual. E conheceremos o texto instrucional. Pois bem, tal modalidade está relacionada à grande diversidade de textos. Sua principal característica é a informação. Vamos saber um pouquinho mais, então? Bom, o texto instrucional, como o próprio nome diz, a sua função é instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. Eles descrevem as etapas que devem ser seguidas para um determinado procedimento. Temos como exemplos as receitas culinárias, as bulas de remédios, de medicamentos, manuais de instruções relacionados aos aparelhos eletroeletrônicos, guias e mapas rodoviários, editais de concursos públicos, manuais referentes a jogos como um todo. Aqui do ladinho, nós temos, a prof trouxe para vocês, uma brincadeira antiga, que é o passa-anel. Traz o passo a passo em forma de texto instrucional de como é essa brincadeira, de como jogar essa brincadeira do passa-anel. Número 1. Os jogadores sentam-se em roda. Número 2. Uma criança é escolhida para passar o anel. Número 3. Os participantes deixam as palmas da mão unidas. Número 4. O passador esconde o anel entre as mãos. Número 5. Depois, passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. Número 6. O passador deixa cair o anel, sem que ninguém perceba, nas mãos de um dos participantes. Número 7. O passador pergunta a uma das crianças com quem está o anel. Número 8. Se a criança acertar com quem está o anel, será o novo passador. Aí está como procede a brincadeira, ou seja, a descrição passo a passo como deve ser, como deve proceder tal brincadeira, ou seja, em forma de texto instrucional. Agora a prof vai mostrar para vocês mais 2 exemplos de texto instrucional. Aqui do ladinho tem mais uma explicaçãozinha de que vem a ser um texto instrucional. Ele serve para explicar quais os procedimentos a executar, de forma a realizar determinada ação ou aplicar determinado produto. Lembrando, tá, que é muito importante que não necessariamente ele precisa ser escrito. Ele pode vir também através de imagens, como vem aí nesse textinho instrucional aí. O agricultor está perguntando, mas como eu faço isso? E através das imagens está ensinando como plantar uma árvore. E aqui do outro ladinho, tá? Nós temos, nessa época de pandemia, né? A Pro trouxe para vocês como lavar as mãos, né? Que é tão importante. Então traz o passo a passo, também de forma instrucional de como lavar as mãos, tá? Número 1, molhe as mãos, aplique o sabão em toda a sua extensão. Número 2, esfregue as palmas das mãos sem pressa, contando até 20. Número 3, ensaboe as costas das mãos. Esfregue entre os dedos, embaixo das unhas, ao redor dos dedos e polegar. Número 4, enxaguar muito bem as mãos com água. E a número 5 e mais importante, que muitas vezes a gente esquece, né? Seque as mãos com papel toalha ou com a toalha limpa e use a própria toalha, não a sua mão, para fechar a torneira, porque no momento que a gente usa a mão para fechar a torneira, a gente acaba se contaminando novamente, tá bom?
Esses são mais 2 exemplos de texto instrucional que a Pro trouxe para vocês. Agora, como nada é de graça, a Prof trouxe outra brincadeira, tá? A brincadeira de esconde-esconde, que é tão famosa. Essa brincadeira foi retirada da Folha de São Paulo, é um jornal muito conhecido lá em São Paulo, tá? No dia 16 de 4 de 2000. Ela foi numa folha de brincadeiras, tá? Um caderno especial dos 500, comemoração aos 500 anos do Brasil. E trouxe essa brincadeira esconde-esconde. E ela dá o passo a passo de como deve proceder tal brincadeira. E vocês terão que ler, depois responder essas questões que estão ao lado, que são questões interpretativas, tá? Esconde-esconde. Escolha um lugar para ser o pique e quem vai ficar nele. O jogador escolhido fica de costas, de olhos fechados, no pique, contando até o número combinado. Enquanto isso, o resto do grupo tem que se esconder. Quando termina de contar, o jogador vai procurar os companheiros. Quem está escondido tem que correr atrás do pique para se salvar. Quando encontra alguém, o jogador que está procurando tem que voltar ao pique e dizer onde é que viu o companheiro. Se o jogador encontrado chegar ao pique antes do perseguido, ele se salva. O primeiro que for pego é o perseguidor da próxima jogada. Se todo mundo for salvo, a brincadeira continua com o mesmo perseguidor. Então, como eu disse para vocês, foi retirado de um caderno especial de 500 do Brasil 500 anos, da parte de brincadeiras do jornal Folha de São Paulo, datado de 16 de 4 de 2000. Vocês viram que deu passo a passo em forma de texto, tá? Agora, vocês vão ter que responder essas perguntinhas. Número 1, qual o objetivo do texto ter sido escrito? Número 2, em quantas etapas a brincadeira de esconde-esconde foi explicada? Número 3, em sua opinião, é importante explicar como é a brincadeira quando alguns dos participantes não a conhecem? E o porquê? Isso também é muito importante. A sua opinião, né? 4. Esse texto foi publicado no caderno infantil de um jornal. Por que você acha que ele não foi publicado em um caderno próprio para adultos? 5. De onde foi retirado esse texto? 6. Em que data ele foi escrito? E 7. Que tipo de texto é esse? Tá? Então, vocês vão ter que reler esse texto que a prof acabou de ler juntamente com vocês e responder essas questõezinhas que estão aí, tá? Do texto instrucional. Depois disso, claro que vamos para a parte gostosa agora. Texto instrucional, receita. Receita é um texto instrucional que explica como fazer algo. É um texto que vai oferecer a quem lê as instruções para fazer alguma coisa. No caso de uma receita culinária, ela se apresenta em 2 partes, os ingredientes e o modo de preparo. As receitas têm sempre uma estrutura muito parecida, ela é dividida em título, ingredientes e modo de preparo. Lá nos ingredientes, nessa etapa, tem que conter as quantidades específicas do que a gente vai usar e a quantidade específica de cada ingrediente. E no modo de preparo, tem que conter as informações e os pormenores de como deve ser feito esse preparo, tá? Então aqui a Pro trouxe para vocês um bolo de tapioca cremoso que não vai ao forno. Então vocês podem fazer ele sem utilizar o forno, tá? Então vocês podem fazer em casa se vocês quiserem, tá? Porque não precisa de fogo. Aí, então, tem os ingredientes, tá? E o modo de preparo. Então, vocês leiam com carinho depois. Feito isso, tem a interpretaçãozinha aí do lado, tá? Aqui onde eu estou, tá? Tem a interpretaçãozinha em cima de mim aí, tá? A número 1 e a número 2 são questões de múltipla escolha. A número 3, 4 e 5, tá? São questões interpretativas. E a número 6 é uma questãozinha de matemática, que vocês têm que triplicar os ingredientezinhos que tem
ali ao lado, tá? Lá nos ingredientes, vocês vão triplicar aqueles ingredientes lá e colocar as respostas aqui do ladinho, tá bom, pessoal? Conto com vocês nesse exercício aqui. Depois disso, nós vamos exercitar a nossa motricidade fina. Nós vamos pôr as nossas mãozinhas a funcionar. Fazendo o quê? O texto instrucional, ele também pode ser feito, como eu disse para vocês, através de imagens. De um lado, eu trouxe, tá, o cachorro, onde diz passo a passo de forma escrita como deve ser feita a dobradura do rosto do cachorro. E aqui eu trouxe para vocês o passo a passo, tá? Como deve ser feito o rosto do gato de forma de imagens, como deve ser feito. Então, vocês vão pegar pedaços de papéis, papéis sucata, tá? Pode ser já papéis usados, pode ser papel jornal, papel ofício, qualquer papel que vocês tenham em casa aí, em forma de quadrado, não precisa ser muito grande, tá, pessoal? Pode ser metade de uma folha de ofício, tá? E fazer essas duas dobraduras aí pra mim. Se vocês quiserem tirar fotinho, tá? E botar lá no grupo de WhatsApp, a Pro ficaria imensamente agradecida, tá? Porque daí vocês estão mostrando os trabalhinhos que vocês estão fazendo para mim. Então, desse lado, um texto instrucional de forma escrita, que é o rosto do cachorro, tá? Desse lado aqui. E aqui onde eu estou, o rosto do gato, tá? De forma de imagens, tá? Para vocês fazerem. Então, vamos exercitar a motricidade fina agora, tá? Usando as nossas mãos. Conto com vocês com mais essas atividades, tá? Agora eu vou vir aqui para o centro e vou pedir para vocês também, a nossa última atividade é para vocês acharem, pode ser em revista, pode ser em jornal, pode ser bula de remédio, um texto instrucional e postarem lá no WhatsApp para mim. Combinado? Eu quero que vocês achem um texto instrucional e postem lá no WhatsApp para mim. Depois disso, vocês vão pegar esse texto instrucional que vocês postaram no WhatsApp para mim e colar no caderninho de vocês. Escrevam texto instrucional e colhem no caderninho de português. Combinado? Essas atividades vocês não precisam imprimi-las se vocês não tiverem como. Vocês podem simplesmente realizar os exercícios copiando lá no caderninho de português. Conto com vocês para mais essas atividades, tá? Vamos lá? Mãos à obra? E aí, amiguinhos, o que acharam do texto instrucional? Interessante, não? Ah, uma dica muito, mas muito importante é que os verbos de um texto dessa natureza sempre aparecem no modo imperativo, ou seja, no sentido de indicar, de dar uma ordem, por se tratar de uma orientação. Viram só? Agora que já conhecemos um pouquinho mais sobre o assunto, o que nos resta é saborear o delicioso bolo de tapioca cremoso, não é mesmo? Bom, pessoalzinho, eu vou me despedindo por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!